pessoal, nós iniciaremos agora uma série de aulas direcionadas à análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Trata-se de uma lei que está presente em praticamente todos os concursos públicos direcionados à área educacional. Vocês podem seguir as explicações dessa aula no material disponibilizado no curso. Pois bem, pessoal, podemos considerar a LDB como uma espécie de bússola, da nossa educação. Em outras palavras, é o fio condutor de todo o nosso ordenamento jurídico, na área da educação escolar. Pois bem, pessoal, nós faremos aqui a leitura da Lei 9394/96, a LDB, e posteriormente à leitura dos artigos, nós vamos fazer comentários a respeito da interpretação que deve ser feita de acordo com o que consta nestes artigos. Iniciando pelo título 1 da Educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Pois bem, pessoal, é importante ressaltar que a leitura deste artigo 1º deve ser feita articuladamente com a leitura do artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Vejamos o artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, pessoal, como nós podemos ver aí neste artigo, a família também é responsável pela educação daqueles que a compõem. Por isso, pessoal, é importante a gente deixar bem destacado aí que a educação é dever do Estado e da família. Pode acontecer de algum item, constar que a educação é dever apenas da família. Mas como nós podemos ver aí no artigo 205 da Constituição Federal, é dever do Estado e da família. E outro ponto importantíssimo deste artigo 205 e que vai refletir na LDB é que essa educação deve estar voltada para o preparo, para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, pessoal, esta educação também deve estar voltada para o trabalho. E fazendo aí uma ligação com esse artigo 205, nós temos aí no artigo 1º da LDB, a constatação de que, de fato, a educação não é dever apenas do Estado. Como nós podemos ver aí no artigo, e nós já fizemos a leitura, a educação pode ser abordada na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa. Em outras palavras, a educação ela não ocorre apenas nos espaços formais de ensino, ela acontece também na vida familiar. Agora, a LDB vai focar na educação que ocorre nos espaços formais de ensino, ou seja, nas escolas, Então, primeiramente, como nós podemos ver aí, admite-se que há outros espaços onde pode ocorrer a educação,
como na vida familiar, né, como nós já vimos. No entanto, a LDB vai focar nos espaços formais de ensino. A educação escolar tem seu lugar comum nas instituições educativas. Porém, a lei envolve a noção mais elástica de espaços de aprendizagem. Retira, portanto, a ideia de escola enquanto delimitação espacial e prevê a possibilidade de se trabalhar com formas alternativas de aprendizagem, desencarnadas, portanto, da geografia da escola. Esta possibilidade é relevante sob o ponto de vista social, seja porque oportuniza o crescente envolvimento de pessoas e instituições no processo educativo, seja porque, no Brasil, confunde-se escola com construção escolar. Este equívoco tem origem multicausal. Uma das razões, certamente, são as matrizes culturais excludentes que, ao lado de políticas públicas e de opções pedagógicas resistentes ao princípio constitucional da igualdade de direitos, hierarquizam os saberes, desvalorizando o saber social. E de fato, pessoal, quando se consideram outros espaços, como espaços possíveis de a educação ocorrer, há aqui também a valorização do conhecimento não científico, mais conhecido como senso comum. Portanto, o conhecimento aqui é visto como válido não apenas vindo das pesquisas científicas, mas também do senso comum. Até porque o senso comum carrega uma bagagem cultural muito forte e, de fato, não se pode discriminar conhecimentos advindos de certas culturas. Então, pessoal, resumindo aí as informações que constam principalmente no parágrafo 1º, a LDB disciplina uma tipologia específica de educação, a educação escolar, desenvolvida predominantemente, mas não exclusivamente, em instituições específicas chamadas de instituições educativas. Por instituições educativas, a gente pode entender as creches, as escolas, as faculdades, os centros universitários. Portanto, pessoal, esse termo educação escolar é bastante abrangente e pode ser desenvolvida nestas instituições educativas às quais nós acabamos de fazer referência. E no que diz respeito ao que consta no parágrafo 2º, nós temos aí destacados o mundo do trabalho e a prática social. E vale destacar que mundo do trabalho é diferente de mercado de trabalho. Mundo de trabalho diz respeito à própria realização humana e da construção coletiva da cidadania, logicamente com qualidade de vida. Já o mercado de trabalho diz respeito à própria empregabilidade. Em outras palavras, diz respeito à própria profissionalidade. E esses dois conceitos, mundo do trabalho e mercado de trabalho, acabam se complementando, em prol de uma visão unificadora de desenvolvimento e formação. E aí sim, considerando-se essa relação, nós podemos dizer que a educação escolar é uma grande porta para a mobilização plena do sujeito, assegurando a entrada dele na vida intelectual e também abrindo os seus caminhos para uma relação criativa com o saber produzido pelo ser humano trabalhador. Por isso, pessoal, que há uma relação muito próxima aqui entre o saber e o trabalho. Indo agora para o título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Vejam só como o artigo 2º
se assemelha bastante ao artigo 205 da Constituição Federal, aquele mesmo que nós fizemos a leitura. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E esse artigo, pessoal, é muito importante porque frequentemente em concursos públicos são abordados os princípios e fins da educação nacional. Então, geralmente, nas opções das questões, constam informações como sendo princípios que estão presentes na LDB. Por isso, cabe a nós não esquecer esses princípios. E como nós podemos ver aí, em se tratando da educação, é de fato responsabilidade da família e do Estado. Isso é um entendimento universal, que foi posteriormente transformado em uma norma legal, como nós podemos ver aí. E isso apenas ratifica o que consta no artigo 205 da Constituição. Já no que diz respeito à finalidade da educação, nós temos aí 3 finalidades. A primeira, o pleno desenvolvimento do educando. Significa que a educação deve contribuir para que o organismo psicológico do aprendiz se desenvolva numa trajetória harmoniosa e progressiva. A segunda finalidade diz respeito ao preparo para o exercício da cidadania, E o conceito de cidadania centra-se na condição básica de ser cidadão, isto é, titular de direitos e de deveres a partir de uma condição universal, uma vez que está assegurada na Carta de Direitos da Organização das Nações Unidas. E também porque consta em uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei. E preparar para o exercício da cidadania é tratar também dos chamados direitos sociais, que são educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Portanto, preparar para o exercício da cidadania é também abordar nesta educação os direitos sociais. E finalmente, pessoal, a terceira finalidade diz respeito à qualificação para o trabalho. A relação educação-trabalho deve ser entendida como a necessidade de fazer do trabalho socialmente produtivo um elemento gerador de dinâmica escolar. Então, pessoal, para finalizar esta primeira aula, que abordou os 2 primeiros artigos da nossa LDB, nós temos no primeiro artigo que a educação não se restringe aos espaços formais de ensino, ou seja, não se restringe à escola, uma vez que é dever do Estado e da família, E justamente por se desenvolver também na vida familiar, a LDB dá importância ao conhecimento não científico, o conhecimento do senso comum, E outra informação importante que consta aí no primeiro parágrafo deste artigo é que a educação escolar se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias, Instituições próprias para o ensino. Agora, como ele diz predominantemente e não exclusivamente, é porque ele está assumindo outros espaços onde a educação escolar pode se desenvolver, ok? Como ele diz aí,
predominantemente, mas não exclusivamente. Outra informação importante que consta no segundo parágrafo é o de que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, cabe a nós aqui grifarmos, mundo do trabalho e prática social. Já no segundo artigo, as informações importantes, A educação é dever da família e do Estado. E tem como princípios, a liberdade e ideais de solidariedade humana. Portanto, nos princípios, nós podemos destacar liberdade e ideais de solidariedade humana. Já dentre as finalidades, nós temos o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não deixem de acompanhar o material que foi disponibilizado para vocês, material que dá suporte a essas nossas videoaulas, ok? E até a próxima aula.